Boa noite. Nós sabemos que a escola está vazia, mas nada parou. Nós estamos apenas revivendo um novo momento. Ainda não sabemos data de retorno. A reunião agora com a professora Neuza está realmente vendo esse detalhe. Nós estamos vendo esse detalhe de retorno, que não há previsão ainda, mas que nós sabemos que iremos aguardar o pronunciamento. Mas sabemos da importância da aprendizagem dos nossos estudantes. Por isso que nós estamos hoje novamente fazendo essa reunião com todos, com os estudantes, principalmente, né, para mostrar a importância da aprendizagem. A aprendizagem é muito importante que vocês observem de fazerem as atividades, que agora no Classic vocês vão ter a oportunidade de dialogar com os professores. Nós sabemos que a forma que essa aprendizagem nova está aí é para que nós nos unirmos mais ainda. A tecnologia veio para facilitar o aprendizado de cada um de vocês. O novo chegou e chegou para ficar. Quando retornarmos, não sabemos quando, sabemos que será o presencial e o não presencial. As aulas serão segunda a sexta, de formas alternadas, mas que vocês poderão estar juntos e questionando, dialogando e conversando sempre, porque nós sabemos que a união entre o presencial e o não presencial, com certeza vai abrir novos caminhos e novos conhecimentos. Então, é bom que a gente comece a se acostumar com eles, a lidar bem com todos dois juntos, porque nós iremos trabalhar assim, o presencial e o não presencial. Para isso, a importância dessa nossa reunião hoje, para que vocês tirem todas as dúvidas de vocês, podem escrever pelo chat e as perguntas e as dúvidas serão tiradas. Como disse Leonardo da Vinci, aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então, tudo que vocês aprenderem no presencial e no não presencial será cada vez mais gratificante e vocês com certeza irão usufruir cada vez mais na vida profissional de vocês. Sejam bem-vindos à nossa reunião de hoje. Que Deus acompanhe, ilumine todos nós e que tenhamos uma ótima reunião, com certeza. Ok? Aí, Emanuele e Lucile irão fazer as mediações da reunião para que vocês tirem a dúvida de vocês com relação a esse novo normal, que é as aulas não presenciais. Tenhamos uma ótima reunião e que Deus abençoe todos nós. Pode ir, Manu. Gente, boa noite. Bom vê-los. Tem aqui o meu menino aqui. Calma. Deixa eu prestar atenção. Vejam. Queria agradecer a participação de todos, tá? Daqui a pouquinho. Deixa a mamãe terminar. Mais uma vez estamos juntos para poder tirar algumas dúvidas. O foco da reunião de hoje é o Google Sala de Aula, né? Então,
Lucílio vai esclarecer algumas dúvidas, vai mostrar o passo a passo. E essa reunião, como está sendo gravada, ela vai ficar disponível para todos, certo? Para poderem também rever, repassar para os outros, né? Que não estiveram nesse momento. E aí eu queria só lembrar a questão que a gente está usando o Instagram, né? Até o momento, a gente estava fazendo uso das atividades no presencial Instagram. Entretanto, essa foi a última semana que a gente postou as atividades pelo Instagram, certo? E agora a gente vai utilizar o Google na parte da adaptação. Um momentinho, Lucília, rapidinho, viu? Continua aí rapidinho, Lu, para eu poder chamar aqui o pai, rapidinho. Então, como o Manu estava falando, a gente está fazendo a transição, né? Então, a gente começou semana passada, eu coloquei a notificação lá do Instagram. Eu digo eu porque eu sou praticamente a administradora, todo mundo tem a senha, mas geralmente sou eu que faço as postagens. Então, eu coloquei o aviso de que a gente vai fazer a transição, e estamos nela, né? E termina sexta-feira, no caso amanhã. E a partir de segunda-feira, as atividades vão ser todas pelo Google Sala de Aula. Então, desde o começo, a gente postou as informações, explicou direitinho, colocou o site, a central de ajuda. Pode ir, Manu. Quer continuar? Certo, desculpa aí, viu, gente? São problemas, né? Vocês sabem, né? Em casa. Vou continuar vendo esse momento para poder a gente começar a ajudar vocês que têm dificuldade no acesso ao Google Sala de Aula. Então, esse passo a passo vai facilitar. Já foi mostrado a semana passada, quem participou do encontro, né? Alguns que estão aqui também participaram. E aí, Lu vai esclarecer esses pontos, tá? Sabe por que o uso do Google Sala de Aula? Porque ele faz uma melhor interação, né, entre o aluno e o professor. E a Secretaria da Educação, né, a partir de junho, ela colocou essa ferramenta, né, possibilitou a gente utilizar essa ferramenta, que vai ser melhor essa interação. Os professores receberam um curso também, EAD, e estão também aprendendo. Eu sei que existem algumas dificuldades, alguns alunos estão com essas dificuldades ainda no acesso, e os professores ainda estão também sendo desafiados a utilizá-lo, certo? Mas estamos vencendo a cada dia essas dificuldades. Então, essas 2 últimas semanas agora foi a adaptação. Próxima semana, né, então, não vai ser mais postada atividades no Instagram. O nosso Instagram vai continuar sendo utilizado, né, Lu? Mas com informes, né, com alguns avisos, mas as atividades não presenciais vão ser colocadas, né, vai ser utilizado o Google Sala de Aula. Então, os professores vão interagir melhor com seus alunos, já estão interagindo, já tem aluno entrando. Então, a gente está aqui para poder incentivar, né, que vocês entrem, certo? Porque lá o professor ele vai estar com um relacionamento melhor, mais estreito com os alunos. Vocês podem tirar dúvidas, fazer perguntas aos seus professores, entrar nas salas também. E aí é uma sala de aula virtual mesmo. Você interage com ele da melhor forma possível, certo? E aí os professores estão renomeando as salas, tem uns que ainda têm algumas dificuldades que estão sendo vencidas, certo? Alguns já têm conhecimento, né, já usam essa ferramenta, como eu tinha falado, já dominam, mas como é tudo novo, a gente vai tudo se encaixando, um ajudando ao outro, ok? Então, não deixem de entrar, não deixem de acessar. Lu vai explicar bem direitinho para vocês. O foco de hoje, realmente, é mostrar sobre o Google Sala de Aula e tirar as dúvidas, porque surgem muitas dúvidas, né? E aí, Lu fez esse momento para poder a gente, tanto o professor, que pode ter suas dúvidas, como também os alunos, certo? Acredito que eu falei mais ou menos, é um breve relato da situação. A gente vai usar muito ainda, mesmo com a volta das aulas presenciais. A gente também vai continuar usando esse Google Sala de Aula, que é o chamado ensino híbrido, certo? Então, que vocês vão ouvir muito. Então, tanto vai ser não presencial como presencial, certo? Obrigada a todos pela atenção e desculpa aí, viu? Vocês sabem, a mãe de gêmeos é trabalho. Passa aí para a Lu. Besteira, Manu, faz parte.
Então, gente, boa noite. Eu fiquei com a parte de falar do Google Sala de Aula, porque, assim, nesse momento que a gente teve que usar as tecnologias para chegar até vocês, basicamente, eu estava mais envolvida com essa parte. Então, o Instagram, eu criei o Instagram, a gente compartilhou a senha entre nós, e aí somos as administradoras da conta, mas, em geral, quando vocês falam lá no direct, sou eu que respondo. Todo o site que foi criado para auxiliar vocês com o Google Classroom fui eu que fiz. Então, assim, a gente conversou e achou ideal ter esse momento de orientação, porque apesar de ter o site explicando etapa por etapa, eu percebi que alguns alunos não entenderam a progressão do que tem que ser feito. Então, eu vou mostrar no comecinho o que é para fazer, como você chega até a sala no seu celular, e aí, se ficar alguma dúvida, vocês mandam aqui, ó, embaixo de mim tem esse botãozinho da mensagem, é só vocês clicarem nele e digitar as dúvidas que Manu vai ficar acompanhando para eu responder no final. Então, não perguntem enquanto eu estou falando, prestem atenção no que eu estou falando. Se ficar alguma dúvida do que eu não falei, do que eu não mostrei, você escreve aqui no chat que eu explico no final, certo? E aí, essa live de hoje ela é mais prática realmente, é só para mostrar como é a sala. E aí, para fazer isso, eu vou usar o aplicativo, porque a maioria que falou comigo, acho que 90% que falou comigo no Instagram e no meu WhatsApp, instalou o aplicativo no celular. Então, eu vou partir pelo aplicativo para mostrar a vocês. Então, quem não tiver o aplicativo instalado, quem for usar pelo computador ou escolheu não instalar, tem o tutorial lá no site, eu vou mostrar, ensinando como você faz quando você não tem o aplicativo. Mas como ele é muito pequeno, ele tem o tamanho mais ou menos de uma música, então eu acredito que problema de memória não vai ter, porque ele é muito pequenininho, é o espaço de uma música. Agora pode acontecer, por exemplo, que já teve alguns celulares que não são compatíveis, porque são Androids antigos ou algo assim, aí realmente não tem como instalar, e aí teria que acessar sem o aplicativo mesmo, e aí já tem um tutorial explicando. Então, deixa eu projetar aqui meu celular para a gente passar para a parte prática. Manu, me confirma que tá vendo meu celular, por favor. Manu? Alguém pode confirmar que tá vendo o meu filho? Será que... Oi, filha. Oi, tá Tá vendo, dando para Marcos? ouvir, Sim, Lucile. tô vendo. Tá Tô dando para vendo. ver, Pronto, sim. Ver e ouvir, tá bom, ótimo. certo. Se o som baixar, por favor, me avisem, tá? Porque quando alguém liga, o som baixa. Então, se houver variação da minha voz, por favor, me avisem. Então, para a gente começar, eu vou na Play Store do celular, que é a loja de aplicativos, e vou pesquisar pelo Google Sala de Aula. Vou colocar em português mesmo, né, para facilitar, Google Sala de Aula, e a primeira opção já é ele, né? Então, eu já vou apertar para instalar e vou deixar ele instalando enquanto a gente vai para os outros passos. Então, quando você entra lá no Instagram da escola, deixa eu abrir ele aqui. No Instagram da escola, lá no perfil, tem aqui, ó, clique aqui. E quando você clica, ele abre uma sequência de sites que você pode escolher. Então, para a gente fazer a nossa atividade de hoje, a gente vai entrar na central de ajuda, que é justamente o site que vai te ensinar a mexer no Google Sala de Aula. Então, esse é o site, tá vendo? A central de ajuda da nossa escola. E tá numerado, etapa 1, etapa 2, 3, 4. Então, é só seguir a sequência. Começando pela etapa 1, a gente precisa saber o número de matrícula. Então, se você já sabe, você pode pular essa etapa. Se você não sabe, aí tem aqui, ó, consulte clicando aqui. Quando você clica nesse link, o que é que ele vai fazer? Ele vai gerar um formulário que você vai preencher com seus dados pessoais, seu nome, a sua série, sua data de nascimento, e vai escolher se você quer receber o número de matrícula pelo e-mail, e aí você coloca seu e-mail aqui, ou se você quer receber pelo WhatsApp, e aí você coloca seu WhatsApp aqui e bota para enviar. E esse seu formulário vai para uma planilha que eu criei, e aí eu posso responder o seu número de matrícula em até 24 horas. Esse é o prazo, certo? E aí, quem tiver acesso ao CIEP, eu soube essa semana que quem já souber entrar no CIEP, quando você clica em boletim, aparece o seu boletim desse ano.
Aparece os seus antigos e aparece o desse ano. Então, quando você entra no seu boletim desse ano, lá em cima tem o seu número de matrícula. Deixa eu localizar aqui. Vou dar esse exemplo aqui, que foi de uma aluna que me mandou, que é do 7º ano. Ela já tem acesso ao CIEP dela desde o ano passado. Ela fez o loginzinho dela lá. Então, os alunos mais antigos, eles podem já ter acesso ao CIEP. Então, quando você clica em boletim, aparece todos os seus boletins. Tá vendo? No dela aparece do 6º ano do ano passado e o desse ano, que é o 7º. Quando ela clica no boletim, na parte de cima, tem os dados dela, entre eles o número de matrícula, tá aqui. Então, só ela pegar o número de matrícula e usar. Mas para quem não tiver acesso ao CIEP, não souber acessar, ou enfim, o caminho é esse daqui. Aperte em clicando aqui. Só um minuto. Aperta no clicando aqui, preenche o formulário com seus dados e bota para enviar e fica aguardando que em até 24 horas eu mando o número de matrícula pelo e-mail ou pelo seu WhatsApp, certo? Pegando o número de matrícula, a gente passa para a etapa 2. Como descobrir seu e-mail educacional? Então, aqui diz, ó, usando o seu número de matrícula, você vai localizar seu e-mail educacional. Então, eu vou clicar aqui na etapa 2 e vou ler o que está escrito aqui. Primeiro tem um tutorial em vídeo, embaixo tem o tutorial em vídeo e em cima tem o tutorial em forma de texto. Eu posso escolher um dos dois para assistir. Mas como eu já sei fazer, eu vou passar e vou direto. Tem aqui, ó. A Secretaria de Educação criou esse portal, o EducaPE. Então, clique aqui para visitar o portal do estudante. Ao chegar lá, descubra seu e-mail educacional. Então, eu vou clicar e ele vai me levar para a página da Secretaria de Educação, que foi criada para a gente pegar o e-mail educacional lá, entre outras funções, mas a gente está usando para isso nesse momento. Então, essa é a página, e aqui do lado tem a opção, ó, acessar. Então, eu vou clicar para acessar. E o que é que ele vai fazer? Ele vai pedir meu usuário e a minha senha. O meu usuário e a minha senha são meu número de matrícula. Então, eu vou digitar a matrícula aqui no campo de usuário e vou digitar a matrícula de novo no campo da senha, certo? E aí, para fazer isso, eu vou usar o exemplo de uma aluna que autorizou. Então, o número de matrícula, eu repito de novo no espaço da senha. Vou marcar que eu não sou um robô, né? Que é uma verificação comum. E aí ele pede, ó, selecione todos os quadrados que tem motocicleta. Então, esses daqui são os que a motocicleta está. Então, eu verifico e aí ele vai confirmar que eu não sou um robô. E aí sim eu posso acessar. Quando eu entro na página, ele automaticamente já baixa o manual de uso do site. Deixa eu entrar novamente aqui, porque ele baixou sem a minha autorização. Então, aí na parte de cima da tela tem o bonequinho, que é só uma sombra, e do lado tem a setinha. Eu vou apertar nessa setinha para baixo e ele vai dar o meu nome, no caso o nome da aluna, e tem as opções, painel, perfil, notas. Então, isso é um portal da Secretaria de Educação. Se eu apertar aqui em notas, eu não vou ver as minhas notas do CIEP. Isso daqui é outra coisa, que a gente não vai usar no momento. Para esse momento, a gente só precisa apertar em perfil. E aí ele vai abrir o meu perfil de estudante. Certo, esqueci de confirmar a política. Ok. Então, quando eu clico aqui, perfil, ele vai abrir o meu perfil de estudante. Então, tá aí o meu nome, Emily Vitória, e aqui, ó, em detalhes, eu vou apertar e vou descer a página, que lá vai ter, ó, conta educacional. E aqui está a minha conta educacional, que é a que eu vou usar para entrar no Google Sala de Aula. Então, eu posso anotar num caderno, ou eu posso simplesmente clicar, selecionar e copiar esse e-mail para poder usar ele lá no Google Sala de Aula. Então, cumprimos a etapa da conta educacional.
Entrei usando meu número de matrícula, acesso meu perfil, vou nos detalhes e pego a minha conta educacional. Estando com a minha conta educacional, eu vou no meu aplicativo do Google Sala de Aula. Então, Google Sala de Aula, eu acabei de instalar, como vocês viram, então eu vou apertar nele. E aí, ó, primeiros passos, porque eu acabei de instalar, né? Eu vou apertar e ele já vai me perguntar, ó, com que conta você quer entrar no Google Sala de Aula? E aí ele vai me mostrar todas as contas que estão vinculadas no meu celular. E se eu olhar, não tem a conta de Emily aqui. Tem as minhas contas pessoais, tem outras contas, mas não tem a de Emily. Então, eu iria em adicionar conta e adicionaria a conta de Emily. Só que eu não vou fazer esse caminho porque eu vou seguir o caminho que a maioria fez. Escolheu uma conta que já existe no celular, então eu vou colocar essa daqui, e deu OK. E aí, como a maioria fez isso, quando chegou aqui, obviamente não tem nada, porque a conta que você escolheu para entrar não era a sua conta educacional, era uma conta que já havia no seu celular. Então, quando você chega aqui, ela está em branco a tela, não tem nenhuma turma. E aí, ele pede, ó, crie uma turma, que é justamente essa opção. Ou você cria, ou você participa de uma turma. E aí sim precisaria de código para entrar. Só que nesse caso, a gente já tem as turmas criadas. Então, a gente não precisa participar de nada, porque a gente não vai ter os códigos da sala. A sala já está pronta. Então, como é que eu vou chegar na minha conta? Eu vou apertar no canto superior esquerdo, nos tracinhos, e aqui em cima, logo na parte superior, vai ter o e-mail que está conectado no Google Sala de Aula. E se eu olhar, eu vejo que não é o e-mail educacional. Então, eu vou apertar nele e ele vai me mostrar novamente todas as contas que tem conectada no meu celular. E aí, eu não quero nenhuma dessas, eu quero colocar uma conta nova, que é a minha conta educacional. Então, eu vou apertar em adicionar outra conta, para poder adicionar essa conta no meu celular e poder usar ela. Então, como o meu celular, ele tem bloqueio de tela por digital, ele vai pedir a minha digital para continuar o processo. Então, ele vai verificar, ver que está tudo ok. Eu já tenho a conta, eu não vou criar a conta, eu vou fazer o login na conta que eu já tenho. Então, aqui na barra do e-mail, eu vou digitar aquele e-mail que eu peguei lá na sala. Como eu copiei, eu só vou colar. Mas aí, se você não sabe fazer esse processo de copiar e colar, é só anotar num caderno e depois copiar para cá, certo? Então, eu coloquei aquele e-mail que estava lá no site da secretaria, colei ele aqui e vou apertar próxima para fazer o login com esse e-mail. E aí, ele vai pedir a senha. A senha padrão de todos os e-mails da Secretaria de Educação, todos, professor, aluno, gestão, todos, vem com a mesma senha inicial, que é uma senha padrão, que é educação, sem o tio e sem a cedilha, 1, 2, 3. Essa é a senha de entrada. Todo mundo vai usar essa senha para entrar. Mas quando eu apertar próxima, imediatamente ele vai dizer, vai me dar as boas-vindas, né? Bem-vindo à sua conta. Eu vou aceitar. E aí, imediatamente, ele já pede para eu criar uma senha nova, justamente porque aquela senha ela é padrão. Então, eu entrei com ela e agora eu preciso criar a minha senha pessoal. Então, eu vou criar uma. Oi, Lu, saiu da tela Saiu. o que você estava explicando. Saiu. Foi o celular. Só um minuto. Obrigada. Vejam se voltou agora. Voltou, Lu. Voltou? Pronto. Então, eu entrei Ok. com a senha padrão, né? Educação 1, 2, 3, e agora ele vai pedir para eu criar uma senha nova. Então, eu criei uma senha nova, que aí é da sua escolha, vai ser a sua senha pessoal, você que vai criar. Então, você cria, repete ela embaixo e aperta para confirmar. Calma, que eu digitei errado. Veja que eu tentei criar a senha e coloquei uma palavra de apenas 6 caracteres. E ele pede para ser no mínimo 8. Tem que ter no mínimo 8 caracteres. É o único critério que ele usa para criar a sua senha. Então, eu vou colocar uma de 8.
E aí eu consigo passar dessa etapa da senha, ele vai me explicar os termos de uso, e aí eu vou dizer que concordo com tudo, e ele vai verificar, ver que está tudo ok, que meu e-mail está certo, minha senha está certa, então ele vai adicionar a conta ao meu celular. Como vocês podem ver em cima, tem Emily. E aí, o que é que tem acontecido com a maioria? Ó, você não tem acesso. Por que não tem acesso? Porque é obrigatório que o seu celular tenha um código de tela na hora de bloquear. Se o seu celular só desliza, se ele só não tem nenhuma proteção de tela, você não vai conseguir entrar direto. Por quê? Isso é um protocolo de segurança da Google. É obrigatório que o seu celular tenha algum tipo de proteção de tela para você utilizar uma conta que seja educacional. Por que todo esse cuidado? Porque uma conta educacional, ela é cara e ela é cheia de recursos que podem ser utilizados se alguém pegar o seu celular, por exemplo. Então, ele quer reforçar a necessidade de você se proteger. Então, eu vou dar o OK. E aí, o que é que eu vou mostrar a vocês? Que lá em cima, na minha barra... Deixa eu fechar aqui. Quando isso acontecer, aqui em cima vai aparecer assim, ação necessária na conta. E você vai clicar nessa opção e justamente ele vai lhe levar para a configuração do seu celular para você criar um padrão de bloqueio. No meu caso, como é a digital, ele já considerou segurança suficiente. Então, quando eu saí e voltei, ele já apareceu a minha sala, porque ele disse, não, ok, digital é suficiente. Então, aqui está a minha sala. No caso, como eu sou aluna do sexto B, no caso a Emily aqui eu vou ver as salas do sexto B. Então, eu tenho a primeira, é a sala da professora Andréa. Então, eu sei que é de matemática. Eveline, o Anderson, Lucille, que sou eu, Teusita. Então, eu vejo o nome do professor e sei que cada quadradinho desse se refere a uma matéria. Então, por exemplo, eu vou entrar na matéria de português, que é a minha, né, no caso. Como aluna, eu vou entrar e aqui eu vou ver a sala de aula de português, certo? E aqui, a primeira coisa que eu vejo é o mural. Isso é o mural, é a página inicial da sala de português. Então, aqui eu vou ter os avisos que a professora colocar para mim, eu vou ter, quando a professora coloca uma atividade, vai aparecer o aviso aqui no mural, é igual a um mural de Facebook, por exemplo. Os avisos vão sempre estar... Os avisos vão sempre estar aqui no mural. E aí, por exemplo, aqui tem um aviso que a professora colocou, né? Bem-vindos à nossa sala. Se você conseguiu entrar, responda. E aí tem umas perguntas. Se eu clicar aqui em adicionar comentário da turma, eu posso escrever um comentário aqui que a professora vai receber e todo mundo vai conseguir ver. Então, eu vou escrever um comentário para vocês verem. Vou botar aqui, OK. Então, esse é o meu comentário na publicação da professora. Tá vendo? Ó, o meu nome, Emily Vitória. E se eu chegar aqui, ó, na publicação da professora, tem aqui, ó, um comentário da classe, que é justamente o meu. E assim eu vou conseguir ver o comentário de todos os alunos que comentarem aqui no mural. Ou seja, tudo que for colocado como comentário da turma, todo mundo tem acesso ao que foi escrito. Por que é importante saber disso? Porque quando eu for para a parte de atividade, e aqui estão as atividades só de português, porque essa sala é de português, então eu vou clicar numa atividade, vou clicar na atividade mais recente, que é essa do dia 27. Então, aqui está a orientação do que é para fazer, a atividade que é para fazer, e em cima tem 0 comentários da classe, porque ninguém da minha turma escreveu nenhum comentário. Então, para que serve isso? Ah, eu li a tarefa, não entendi o que é para fazer, não sei o que é para fazer. Eu vou clicar aqui, ó, e escrever, professora, não entendi a questão 1. Professora, não entendi a questão 2. E o que eu escrever aqui, todos os meus colegas vão conseguir ler. E por que eu estou dizendo isso? Porque pode ter alguém que vai escrever a resposta da tarefa aqui. E não é para fazer isso, porque se você fizer isso, todo mundo da sala vai ver o que você respondeu. E esse não é o objetivo, né? Então, diferente de se eu colocar aqui, ó, se eu levantar aqui nessa setinha,
ele vai me dar mais algumas opções, e aqui diz, ó, adicionar comentário particular. Aí sim, se de repente eu sou uma aluna tímida, não quero que as pessoas vejam o que eu perguntei ao professor. Então eu posso chegar aqui e escrever, professora, não entendi a questão 1. E esse comentário vai para o privado do professor, ninguém mais vai ver. Quando o professor me responder, só eu vou ver, ninguém mais da sala, certo? E agora eu vou fazer a tarefa. Então, está aqui a tarefa da professora, e aí eu vou responder ela. Então, para eu responder ela, eu posso copiar no meu caderno, e aí, se eu copiar no caderno, tem aqui a opção adicionar anexo, e ele vai me dizer algumas opções, como está copiado no meu caderno, eu vou tirar uma foto. Então, veja que ele já abre a câmera do meu celular. Eu vou tirar uma foto do meu caderno, tirei a foto, para mim tá bom, tá dando para ler o que está escrito, a professora vai entender, então eu vou dar OK. E aí, quando eu der esse OK, automaticamente o Google Classroom vai anexar a minha foto na minha tarefa. Então, ele vai carregar a foto para cá, ó, tá aí a foto da minha tarefa, e eu vou entregar. Quando eu apertar entregar, essa foto vai ser enviada para o meu professor, e ele vai saber que eu fiz a tarefa, certo? Então, isso é uma possibilidade para quem tem um celular que, de repente, não pode instalar outros aplicativos para poder editar texto, etc. Então, basicamente, esse é o caminho. Se você tiver dúvida em como responder a atividade, como faz o processo, você vem aqui, ó, adiciona um comentário e pergunta ao professor. Se tiver alguma dúvida sobre o funcionamento da sala, qualquer coisa você pode perguntar diretamente ao seu professor. E aí foi isso que Manu falou. Com o Google Classroom, você tem acesso a cada professor. Então, você pode perguntar diretamente a ele as suas dúvidas, o que você quiser saber, se você não entendeu alguma questão. Então, basicamente, o caminho... Deixa eu ver, parei a apresentação certa. Basicamente, o caminho é esse. Então, as principais dúvidas que eu recebi foram essas, da questão do bloqueio da tela, que tem muitos celulares que não tem bloqueio de tela e é obrigatório ter para poder usar o Google Sala de Aula. Então, eu acho que de tudo que eu coloquei aqui, sim, algumas pessoas me perguntaram se com o Google Sala de Aula você vai assistir aulas online. Uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. O aplicativo para dar aulas online é esse daqui, que é o Google Meet, que é o que você usa para fazer videoconferência. O Google Sala de Aula, ele só vai permitir essa comunicação, como eu mostrei. O professor colocar a atividade, você comentar, fazer perguntas, entregar a tarefa. Isso você pode fazer pelo Google Sala de Aula. Mas se por acaso o seu professor for dar aula, for fazer uma aula online com vocês, aí ele vai mandar um link para vocês entrarem aqui, como a gente acabou de fazer. A gente gerou o link da sala, encaminhou no WhatsApp, no Instagram, enfim, e aí vocês entraram e aí estão aqui assistindo essa videoconferência, que é esse aplicativo, o Google Meet, é o que serve para aulas, para fazer aulas. Aquele Google Classroom só serve para essas etapas que eu mostrei, certo? Bom, eu acho que eu apresentei tudo. Ótimo. Perguntas? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat, Lucile. Tem uma menina que perguntou, deixa eu ver aqui, é Emily. Ela disse que fez, mas ninguém respondeu. Deve ser a questão da matrícula. Eu acho que está chegando, né? Se ela fez, com 24 horas chega, viu? Foi Emily. Deu para ouvir, Lu? Eu não sei se me Estou lendo agora a pergunta. Sim. Emily foi diferente. Eu falei com ela no WhatsApp também. E aí já mandei a matrícula. Mas aí não tem problema. Depois eu posso resolver essa parte. Pronto, esse do bloqueio da tela mesmo, de bloqueio, foi o que aconteceu comigo. Lembra, Lu, que eu também não tinha, eu queria entrar pelo celular, e aí eles pediram a senha, porque eu não tinha nada de segurança nenhuma no meu celular. E foi exigido, né, como é um e-mail educacional, como o Lu falou, é muito importante, eles exigem que tenha uma senha. Então, não tenham medo, isso é normal acontecer. Tem mais algumas dúvidas? A pessoa falou que
o número de matrícula, veja só. Aconteceu, e aí eu coloquei até o aviso no Instagram da escola, de algumas pessoas errarem o número do WhatsApp e colocarem o número errado. E aí, quando eu vou gerar o acesso para mandar a solicitação, não pega, e aí eu não consigo mandar o número. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar aqui no chat o meu WhatsApp, e aí é só falar comigo depois que terminar essa reunião, que aí eu posso dar o número de matrícula sem problema nenhum pelo WhatsApp também. Certo? Eu vou colocar aqui nos comentários. A outra pergunta sobre se dá para fazer tarefa pelo celular. Depende, deixa eu te mostrar aqui. O Google Classroom, como o Mano falou, ele dá vários recursos, tanto para o professor como para o aluno. A questão aí, chave, é o nível de domínio que você tem para usar. Então, eu posso ter uma biblioteca de recursos, mas depende do quanto eu domino a ferramenta para poder usar. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo. Desculpa, Manu, eu te atrapalhei? Tu ia falar? Lu, pode falar. Não, pode continuar, Lu. Certo. Eu vou mostrar aqui um exemplo utilizando uma sala de teste que eu fiz. Deixa eu abrir aqui, Google Sala de Aula aqui. Então, eu vou alterar aqui o meu e-mail para usar uma sala de teste só para mostrar a vocês, para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Eu criei essa sala aqui testando para treinar. Então, vejam só aqui eu coloquei 4 exemplos de formas de mandar atividade diferente que um professor pode usar. E há muitas mais. Então, isso daqui é só um exemplo. Então, vai depender da forma como o seu professor disponibilizou a tarefa para você. E aí é por isso que é importante, e aí eu frisei, você sempre entrar em contato com ele para entender como ele pode, se no formato que ele mandou, como você pode mandar a tarefa de volta. Mas eu vou mostrar alguns exemplos. Então, exemplo 1. Se o professor criou um formato de formulário, que é o que eu costumo usar no 6º ano. Então, você vai clicar aqui e ele já vai abrir o formulário com as questões que o seu professor colocou e você só vai digitar a resposta pelo celular. Então, nessa simulação eu perguntei qual é o seu nome. Então, eu vou escrever aqui meu nome e aqui eu vou apertar em enviar. E quando eu apertar isso, ó, a resposta foi enviada e a tarefa foi marcada como concluída. Ou seja, quando eu fiz esse formulário, eu, como aluna, respondi, a minha professora já recebeu. Eu não preciso copiar nada no caderno, eu não preciso fazer nada. Só eu responder aqui que a resposta já vai direto para ela. Então, eu vou botar abrir tarefa e vou voltar para o Google Sala de Aula. Então, peraí, abrir tarefa, Google Sala de Aula. E aí, quando eu fizer isso, eu volto para o exercício, certo? A tarefa já foi entregue para a professora. Então, eu vou vir aqui, ó, levantar na seta e vou marcar como concluída, porque a tarefa já chegou para a professora. No caso, professora, porque eu estou dando um exemplo que sou eu. Então, marcar como concluída e ele vai me avisar que eu não anexei nada. E aí não tem problema, porque a tarefa não era de anexar, era de responder diretamente na ficha. Então, eu vou enviar a minha resposta para o professor. E aí, ó, entreguei a tarefa. Mudou para entregue. Tem aí o avisozinho, entreguei a tarefa, acabei a tarefa da professora. Diferente de, por exemplo, se o professor colocou um arquivo de Word. Então, digamos que eu entrei na sala e o professor colocou um exercício em formato de Word, assim. E aí, quando eu clico, ele vai me mostrar a tarefa. Então, estão vendo? E aqui, dependendo de como está a tarefa que o professor colocou, eu posso clicar nesse lápis e ele vai me dar algumas opções. Então, como essa tarefa só tem uma questão, eu posso clicar aqui na letrinha A e abrir uma coisinha de texto e escrever a resposta. Isso eu posso fazer porque só tem uma pergunta na página, mas se tivesse um monte, eu não conseguiria digitar a resposta porque ele não permite que eu diminua a letra, ele não permite que eu mexa nessa letra. Ele só vai permitir isso se eu fizer o seguinte, deixa eu voltar. Ele só vai permitir que eu mexa nessa letra se eu apertar aqui, ó, nessa seta para cima, e ele vai me levar para o Google Drive, que é um outro aplicativo que já vem instalado de fábrica no celular. E aí, ó, tem o lapisinho aqui embaixo, e quando eu clicar, automaticamente ele vai pedir para eu instalar um novo aplicativo, que é o de documentos da Google, que aí já não é tão pequeno, né? Ele tem 30 megas, também não é grande,
Tem jogos que são muito maiores que isso. E aí, quando eu apertar instalar, ele vai abrir um editor de texto igual ao Word, com essa página da tarefa, e eu vou poder escrever a resposta lá, certo? Ou seja, essa questão de se você vai responder direto pelo celular ou não, depende da atividade, depende de como o professor colocou. Porque se, por exemplo, aqui tivesse um monte de questão de marcar X, eu poderia apertar no lápis e escolher uma caneta e ir marcando a resposta, tá vendo? E depois mandar para o professor. Marquei as respostas, vou aqui, ó, salvei. Ele vai criar o arquivo anexo, né, com as minhas respostas. Tá vendo? Tá aí, ele criou mais um arquivo e aí eu entrego a tarefa. E aí a tarefa vai para o meu professor e quando ele clicar, é isso daqui que ele vai ver as minhas respostas marcadas. Não precisa nem colocar o nome, porque quando ele recebe a tarefa, recebe com o nome do aluno. Então, respondendo a dúvida de alguém que eu não consegui identificar o nome, dá para fazer pelo celular? Dá. Depende de como o professor disponibilizou a tarefa. E aí são questões outras, que aí envolve didática, depende do assunto, tem assunto que dá para fazer formulário, tem assunto que não dá. Então, tudo isso dá para ser dialogado com o seu professor. E aí, por isso eu sempre friso. Tenha lá, adicionar comentário particular, justamente para você poder entrar em contato com o seu professor, certo? E aí fazer essas perguntas diretamente de acordo com a estratégia de cada um, certo? Se tiver mais alguma pergunta, pode mandar aqui no chat, tá? Gente, só reforçando, enquanto vocês podem fazer as perguntas, só reforçando, né? Tudo é novo, né? É um desafio, não é fácil assim, a gente sabe. Para outros também é fácil, né? Porque já tem uma prática, mas a gente está aprendendo. Então, o importante é o esforço, né? Cada um fazer a sua parte, né? Tirar suas dúvidas, mexer, como eu digo, a gente só aprende praticando. Mais uma vez, tanto o professor como o aluno, né? Então, a gente mexendo, a gente, né? Vamos dizer, os desafios, a gente vai vencendo a cada dia, vai descobrindo coisas novas. E a gente está aqui para ajudar. Aproveite o momento para tirar as dúvidas com o Lucille também, a nossa TI. E a missão de Lucille no Instagram, em relação às atividades não presenciais, já foi cumprida, viu? Então, só reforçando, a partir de segunda, tudo vai estar no Google Sala de Aula. No Instagram, só vai estar os informes, certo? Algum aviso, mas as atividades não presenciais, todas no Google Sala de Aula. E os professores interagindo com vocês, certo? E aí, qualquer dúvida, sempre perguntando aos professores no muralzinho. E lembrando que também o professor não pode responder, vamos dizer, na mesma hora. Um exemplo, né? Ele também tem o período dele, ele vai interagir com vocês, né, no horário que ele, vamos dizer, estabeleceu, certo? Então, assim, também tenham paciência. Vocês vão perguntar e o professor vai interagir, certo? Mais alguém perguntando? Algum professor quer falar para dar algum depoimento, como está sendo as aulas, o acesso? Tem uma pergunta aqui, André. Ó. As primeiras atividades também estarão disponíveis no Classroom ou serão apenas as mais recentes? No caso, alguns professores, Lucille mesmo, ela vai postar, né, Lu, as antigas, aquela já tinha no Instagram, e aí vai dar didática de cada professor, né? Se ele achar necessário, no caso, ele pode colocar as atividades antigas também, né? Foi Andrei, Claudinei, que perguntou. Isso mesmo. Vai a critério de cada professor. Quando você entrar na sala de cada disciplina e for na parte de atividades, você vai ver. Tem professores que vai colocar as mais antigas e tem professores que só vai colocar o que for da semana do dia 3 para frente. De toda forma, o link das atividades lá do Instagram eu não vou apagar, ele só não vai ser mais atualizado. Ele vai ficar lá.
Então, se você quiser acessar em algum momento alguma atividade antiga de alguma disciplina, você pode ir lá no Instagram, no link que vai estar lá. Só não vai ser mais atualizado. E aí, falando em atualização, o Google Classroom, ele vai seguir o mesmo cronograma que a gente usa no Instagram. Então, dia de segunda-feira, você vai acessar os quadradinhos lá da sua disciplina de português e da sua disciplina de artes, que lá vão estar as atividades. Na terça-feira, história e geografia. Então, seguindo aquele horário de estudos que está lá no Instagram da escola, que eu sempre posto quando eu coloco a tarefa, justamente para reforçar isso. De acordo com os dias da semana, são até 2 disciplinas de atividade, certo? A gente vai manter esse mesmo ritmo no Google Sala de Aula. Olha, a professora Renata colocou que ela está colocando também as antigas. Então, como o Lu falou, os professores que se tiver a necessidade de colocar, eles estão colocando, certo? Lucília, Mas, Manu, ia dar uma palavrinha. pode falar, Elânia. No meu caso, eu postei todas as atividades anteriores no Classroom. Para os alunos que estão agora, né, assistindo, eu sou professora de Geografia e História das turmas da manhã, o sexto C de Geografia, pela manhã de Geografia e à tarde de História. Aí eu postei, está em todas as salas, né? Todas as turmas que eu leciono. São muitas atividades, né? Até para eu postar tive um trabalhão. Aí eu oriento os alunos que estão acessando, estão começando a realizar as atividades, de realizar as atuais, né? Ter essa preocupação de estar realizando as atuais e caso eles consigam se planejar e realizando aos poucos, né, as passadas, porque de fato são muitas, se for realmente, né, tentar atualizar tudo agora. Então, deem prioridade às atuais e, se for possível, né, vai fazendo um anterior. Aí tá tudo postado, tem muito material, pode ser até confuso deles verificarem tudo agora, mas vai dando prioridade para as atuais e, se conseguirem se organizar, né, vão dando uma olhada nas anteriores, né, baixando, vai fazendo uma por uma, colocando as datas, que é importante para eles não misturarem, né? Colocando as datas, fazendo as anotações. Se possível, no caderno, fazer no caderno, tirar foto, né, e anexar, para eles terem esse... Como são muitas atividades, a grande preocupação é eles conseguirem se organizar, né? Não misturar tudo, porque uma coisa, um assunto depende do outro. Então, é preciso essa organização para eles não misturarem tudo e seguirem uma ordem cronológica. Então, a preocupação agora, né, o que eu oriento das minhas disciplinas, as minhas salas, é que priorize as atuais. Viu, gente? Uma ótima dica aí da professora Elânia. Então, é por isso que o Classroom, né, o Google Sala de Aula é tão bom, porque vocês vão interagir com cada um professor e cada um vai ter uma forma de trabalhar, né? Então, vários professores já colocaram aqui, ó, Tiago, Ivani, estão colocando as antigas, as atividades antigas, mas como a Elânia deu essa dica, façam as recentes, vão fazendo aos poucos o que já passou, tenham calma, não se desespere, tem hora que a gente fica desse jeito, um pouquinho perdido, muitas novidades surgindo, até para a gente como professor, mas a gente vai vivendo cada dia, né, com muita calma e vencendo, certo? Cada dia que a gente aprende, que a gente faz uma atividade, a gente já se realiza, e a gente já fica feliz e torcendo para dar tudo certo, que a gente quer isso, que dê certo, que a gente não sabe quanto tempo vai ser dessa forma, né? Não presencial, vai durar um bom tempo, então a gente vai ter tempo. Agora é necessário que todos entrem, né? Que todos acessem, né? Que vocês divulguem, porque eu estou vendo assim, só tem 37 pessoas participando, e eu sei que tem as dificuldades do acesso à internet, à tecnologia, mas o que vocês puderem divulgar para os seus colegas, né, que a gente está aqui para ajudar e que eles possam acessar, certo?
Tem mais alguém que queira falar? Ó, Silvio, Lúcia também já colocou. Já tem tarefa para vocês. Tem professores querendo falar com vocês, interagir, morrendo de saudade. Tem alguns professores que têm a sua metodologia, vão fazer as suas vídeos, né? Marcar seus encontros virtuais. Então, cada um vai seguir um caminho e aí a forma é interagir mesmo, é falar com ele, perguntar, certo? Mais alguém quer falar ainda, Vânia? Mais alguém, Lígia, Alberto? Desejar boa noite para vocês e ainda vamos caminhando, né? Com essa força toda das meninas que trabalham aí perfeitamente bem e vamos com fé e realmente, como o Emanuel está dizendo, divulgar para os alunos entrarem, terem acesso, porque de agora por diante não é só para esse momento mesmo, não. É para... Eu acredito que daqui por diante a escola será assim. Não só a escola Dr. Fábio Corrêa, a escola, de um modo geral, será dessa forma. Então, divulguem aí para os coleguinhas, né, entrarem, porque é necessário. Né? São estudantes, o ano não está perdido, não. Nós precisamos realmente participar dessas atividades. A gente sabe, né, como assim nós já colocaram da dificuldade, né, do acesso, mas façam à medida que vocês possam fazer, que esteja ao alcance de vocês. Divulga isso, gente. Olha, colega, se não pode fazer, faz à noite, quando tiver o momentinho que o pai está, né, chegou, a mãe chegou com o celular, faz devagarinho, mas vá fazendo, vá participando, porque assim é mostrando que você está sendo aluno, né, da escola nesse momento. Nós precisamos, todos nós, alunos, professores, todos, trabalhadores na área da educação, dessa solidariedade, né, dessa participação conjunta mesmo. Obrigada a vocês, uma boa noite. Desculpa por ter entrado muito atrasada, mas é porque eu estava vendo uma outra reunião. Mas é isso aí, viu, gente? Espero que todos estejam bem e com saúde. Beijão. Obrigado. Obrigado também a disponibilidade. Mais algum aluno, aproveite, gente, esse momento, porque está sendo até gravado. Pode ser alguma dúvida de outros. E aproveite, Lucile, nossa TI, que tem ajudado muito. Só tenho a agradecer. Boa noite, Manu. Certo, Alberto. Boa noite a todos. Bom, eu estou conseguindo fazer essa atividade, né? Essa semana mesmo, teve os alunos do 9º ano que já interagiu comigo, teve dificuldade com algumas questões. Eu disse para elas que divulgasse com os colegas que estão tendo aula no Classroom, que está tendo essa participação, essa interação entre o professor e o aluno, que quando tivesse dificuldade, mandar essas mensagens, sempre que eu posso, eu entro, olho e respondo, e divulgar. O que os professores do Fábio Corrêa, a escola do Dr. Fábio Corrêa tem que fazer? É divulgar e mostrar a eles que nada está perdido, é fazer as atividades que a Mariana falou, aos pouquinhos, devagarinho, com tranquilidade, com calma, com paciência. E vamos levando, né? Porque as dúvidas vai ser tirada quando tiver as aulas presenciais e também agora com o Classroom, que vai ter essas interações de professor e aluno. Então, não se acanhe, pergunte, mande mensagem para a gente poder ajudar. E vamos à luta, né? Eu estava na reunião com Vânia e com Lígia. A novidade dos nossos professores é que os contratos foram renovados até o final do ano e amanhã seria a data do governador, o secretário, dar o parecer do retorno. Foi adiado, vai ficar para a semana que vem. Então, vamos iniciar o mês de agosto, que é a semana que vem, as escolas fechadas, tá? Até sair o protocolo.
foi que a Neuza falou. Então, vamos aguardar. Muita paz, tranquilidade, fé e esperança, que dias melhores virão. E vamos à luta. Obrigado. Boa noite. Boa noite, eu sou mãe do aluno João Carlos. Posso falar um momentinho? Pode. Pode, mãe. Meu nome é Jaira Oliveira, sou mãe de João Carlos, do 8º D, à tarde. Então, eu gostaria de parabenizar vocês todos pelo esclarecimento. Adorei a reunião, participei do começo até o final. Adorei, foi muito esclarecedora. E vocês todos estão de parabéns. Vânia, Lígia, todas as vezes que eu a procurei, elas sempre me atenderam com muito carinho, muita dedicação, muito respeito, muita consideração. E isso é muito importante, viu? Muito importante. E como se diz na reunião, que família tem que andar junto com a escola, né? Então, assim, eu sou muito participante em tudo. Então, eu vim aqui para agradecer a vocês, viu? Estão de parabéns mesmo, todas, sem exceção. Viu? Os professores, as professoras, Lígia, Alberto, Vânia, viu? Então, assim, o meu muito obrigada a todos, viu? E meu boa noite. Boa noite, dona Jaira. Muito obrigado, viu? Obrigada, Muito obrigado. Alberto, digo eu. Muito obrigado mesmo. Eu quero, é isso, é a família, os pais, os avós, a mãe, um parente do aluno na escola para participar, principalmente agora. E a senhora que mora na comunidade, divulgue, se a senhora conhecer um aluno ou um pai do aluno que, meu filho, ninguém perdeu nada, continue, vamos até o final, porque nada está perdido. Agora a gente precisa do aluno, do pai, do responsável, também interagindo com a gente, com a gestão, para que a gente possa resolver e tentar encontrar uma solução. Nada está perdido. Boa noite para a senhora. Bom prazer, viu? Boa noite, muito obrigada a todos. Bom, gente, tudo que foi, já vi que não tem novas perguntas, né? Então, tudo que foi explicado aqui, como eu falei, você pode acessar pelo Instagram da escola, clicando naquele link e clicando em Central de Ajuda, que vai chegar no site de ajuda, que tem as etapas explicadas bem paulatinamente, cada coisa, apresentando a sala. Então, só é seguir aquelas etapas do site que você vai conseguir adicionar também. O que eu mostrei hoje foi mais um atalho, que é baseado nos erros que a maioria estava cometendo na hora de entrar na sala de aula. Mas lá no site tem bem pausadamente o que fazer cada coisa, como adicionar a conta. Então, realmente não é difícil. Alguns alunos disseram para mim, é muito difícil, perdeu a paciência. Tem que ter paciência, tudo que é novo. A gente precisa ter paciência para aprender. Então, faz parte, a gente vai ter dificuldade, mas vai superar e vai conseguir entrar na sala e conseguir estudar tranquilamente. Faz parte. Tudo que é novo, a gente pensa, é difícil, mas não é difícil, é só novo, tá? Terminei, tá, Manu?